Deixa eu ver aqui, ó, não sei se vai aparecer aí para vocês, vamos ver. Vamos lá. Não é possível partilhar, por quê? Peraí. É um erro, ignorar, parar. Bom, só porque a gente fez antes e deu certo, hein, André? Agora... Eu não estou entendendo isso aí, não. Pois é, deixa eu ver. Mas se não, tudo bem também. Acho que é só para ilustrar, tem gente que gosta. Eu não sou muito fã também de... Tenta de novo. Ele diz aqui para mim que não é possível partilhar. Que engraçado. Ignorar. Aí está aberto, eu não estou entendendo. Está disponibilizado aqui o Então, compartilhamento. aquela vez eu estou fazendo exatamente o que eu fiz da outra vez. Eu já não... Entendi, não. Não dá. Bom, só porque a gente queria, o André viu até que tinha os slides aí, hein? Mas, para não dizer que tudo bem que não é o tema, mas não é propaganda enganosa. Mas tínhamos aqui os slides, depois eu faço, se interessar alguém, esse material chegar até os colegas. Bom, vamos então iniciar, aqueles que puderem, o Diogo já abriu a câmera, né? Então é sempre mais interessante, mais motivacional as imagens e as câmeras abertas aqui para nós seguirmos com o nosso programa aqui, com a nossa aula. Bom, vamos falar então dos contratos educacionais. Eu separei aqui a minha fala em alguns pontos, em alguns tópicos. Primeiro, algumas orientações, na verdade, noções gerais em relação a este contrato de consumo, um contrato típico, específico, que vai regular essa relação, estabelecer direitos e deveres a ambas as partes. É bem verdade que nem sempre na mesma proporção, mas a minha ideia é inicialmente trabalharmos esta abordagem, fixarmos alguns conceitos, alguns tópicos, e depois, numa forma mais prática, elencarmos aquilo que é considerado, né, pela doutrina, pela jurisprudência, pelas regras máximas de experiência. Isso eu acho que ajuda bastante os consumidores, os órgãos de defesa do consumidor, aquilo que é considerado prática abusiva, aquilo que é tolerado e aquilo que eventualmente poderia ser tolerado em outras relações de consumo, mas nesta, né, de prestação de serviço educacional, que tem um viés social muito forte, algumas condutas neste contrato específico não são adotadas, ou na verdade não são toleradas. E aí depois eu também separei aqui, isso estava no slide, alguns julgados para compartilhar com vocês um posicionamento, é bem verdade, do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, mas que não destoa da jurisprudência do Tribunal Fluminense, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, aliás, na minha visão, tem decisões vanguardistas na defesa do consumidor, mas talvez São Paulo, talvez não, certamente São Paulo tem um número maior, por conta da demanda, obviamente, de ações levadas à justiça, mas muitos paradigmas nós encontramos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Muitos deles servindo aqui como combustível para convencer e influenciar os julgadores do meu estado. Então vamos lá, vamos começar aqui falando dos contratos educacionais, para dizer a vocês o seguinte, né? Esse contrato de prestação de serviço educacional, ele, primeiro, é um documento com validade legal. E por que ele tem validade legal? Porque ele vai regular, disciplinar os direitos e deveres, as condutas das partes aqui, contratante e contratado. Quem nós temos, via de regra, num contrato educacional, num contrato de prestação de serviço educacional? Lembrando que podemos aqui incluir, não é? Desde o ensino infantil, passando pelo fundamental, 1 e 2, médio e superior. E, obviamente, este contratante também sofrerá variações de acordo com o tipo de serviço educacional que eu contratar, né? Lá para o infantil é diferente do superior em relação a quem figura como contratante, por exemplo. Eu posso ter diretamente o aluno, o seu representante legal ou o seu responsável financeiro, né? Muitas das vezes, para casais separados, divorciados, nós temos um genitor como responsável financeiro perante a escola, o outro genitor, a genitora, como representante perante o estabelecimento de ensino.
E, por outro lado, também, já que nós falamos aqui em serviço educacional, temos este aspecto formal, como contratada um estabelecimento de ensino, mas é importante dizermos que não há nenhuma limitação, nenhum impedimento, nenhuma objeção para que este contrato de prestação de serviço seja formulado diretamente com aquele que é efetivamente o prestador de serviço. Portanto, me refiro aqui ao professor, não é? Muito comum em cursos livres, em aulas particulares, em aulas de reforço. Você não tem por detrás uma estrutura, um estabelecimento educacional, muito menos uma estrutura educacional, até mesmo empresarial, mas isso não desvirtua ou não descaracteriza o nosso contrato de consumo, o nosso contrato de prestação de serviço educacional. Então, como contratante e contratado, vamos aqui pensar no aluno, no seu representante legal, no seu responsável financeiro, e como estabelecimento de ensino, a pessoa jurídica ou até mesmo o professor, não é aquele que efetivamente presta o serviço. Dito isso, eu separei algumas características presentes no contrato de prestação de serviço educacional para não é para anotação aqui, para a fixação dos colegas. Primeiro, este contrato, ele é um contrato bilateral. Eu não sei se vocês lembram, mas aquele contrato bilateral que nós temos como regra é um contrato que divide, que reparte as obrigações, divide as responsabilidades. Ele, na verdade, cria obrigações recíprocas para as partes. Nem sempre, aí é um ponto, para o órgão de defesa do consumidor, para o advogado que atuar nesse cenário, nessa seara especificamente, a análise da reciprocidade, porque quando nós falamos em obrigações recíprocas, o que o senso comum nos direciona? Que essa reciprocidade estabelece um equilíbrio entre as partes, não é? Um equilíbrio em relação a direitos e deveres. Nem sempre, no entanto, essa reciprocidade é igualitária, não é? É equânime. Eu posso ter, eventualmente, uma parte mais protegida ou beneficiada em detrimento da outra. E, via de regra, também verão, olha que eu estou na universidade, claro que isso não se aplica para que eu aqui estou, mas, em alguns casos, estas cláusulas podem tender a favorecer o interesse do fornecedor. Então, é importante lembrar que é bilateral, que há essa reciprocidade e, portanto, uma repartição igualitária das obrigações. Além disso, nós também podemos classificar estes contratos de consumo, os contratos educacionais, como contratos onerosos. Não é? Onerosos aqui porque é bem verdade, ambas as partes, a onerosidade aqui não está relacionada diretamente ao pagamento, não é? Porque, claro, uma parte paga pelo serviço, a outra parte presta o serviço. Mas a onerosidade na classificação da teoria geral dos contratos leva em consideração um outro aspecto, não é? Que diz respeito ao proveito obtido pelas partes. E aí eu tenho aqui um proveito que é obtido tanto pelo contratante quanto pelo contratado, não é? O contratante que absorve o serviço prestado, o contratado que é remunerado pelo serviço que presta. Então, bilateral, oneroso, ele é também comutativo, né? O nosso contrato de prestação de serviço educacional é um contrato comutativo por um aspecto muito tranquilo aqui, muito fácil de se verificar. Além daquele equilíbrio, daquela reciprocidade que nós falamos antes em relação à bilateralidade, quando nós falamos do contrato comutativo, ambas as partes têm conhecimento prévio daquilo que vão encontrar pelo contrato, né, que vão encontrar a partir das cláusulas que compõem o contrato que elas mesmas firmaram. Né? E uma última característica, um último ponto aqui é que, em regra, porque nós podemos ter a exceção, né, que seriam contratos de curta duração, mas, em regra, os contratos educacionais são aqueles que se protraem no tempo, portanto, são contratos de longa duração.
Se nós lembrássemos aqui da classificação que o Código de Defesa do Consumidor faz, né, para bens duráveis e não duráveis, lembrando que bem é gênero, e dentro de bens eu tenho produtos e serviços, seriam espécies dos bens de consumo. Lembrando também que o Código não fala dos bens econômicos ou dos bens de capital, não é? Aqueles estão fora do Código de Defesa do Consumidor, estariam abrangidos e abarcados no Código Civil. Mas, enfim, quando o Código de Defesa do Consumidor fala de bem, ele fala ou classifica estes bens como bens duráveis e não duráveis. E se bem é gênero e eu tenho dentro dele produto e serviço, eu tenho serviço durável, serviço não durável. O de prestação de serviço educacional, os contratos educacionais, em regra, eles são contratos duráveis, porque o serviço prestado é durável, seja pelo lapso temporal decorrido, os meus alunos, não é? Alguns que tiveram aula comigo ontem, começamos o semestre agora, estão no primeiro semestre, portanto, terão mais 9 pela frente, 5 anos de curso. Claro que este contrato é um contrato durável, é um contrato que se protrai no tempo, mas eu posso também fazer aquela contratação direta ao professor que vai prestar uma aula de reforço, um plantão de dúvidas, ou é um curso livre e de curta duração, que, obviamente, descaracteriza ou faz com que este contrato entre na exceção de ser um contrato de curta duração. Bom, dito isto, o que nós temos como regra, né, ou como leis que norteiam este tipo de contrato? A gente sabe muito bem que o Código de Defesa do Consumidor é o guarda-chuva, não é? A lei geral que irradia efeitos para toda e qualquer relação de consumo, mas não há nenhum óbice. Aliás, eu diria, é muito bem-vindo que nós tenhamos cada vez mais leis específicas regulando e disciplinando nichos do mercado de consumo, segmentos do mercado de consumo. Até por aquilo que eu disse no início, que a prestação de serviço educacional tem um forte cunho, não é? Apelo social, nós temos 2 leis que regulam este tipo de prestação e que, portanto, também vão estar presentes e irradiar efeitos nos contratos de consumo. Que leis são essas? A 9394 de 96 e a 9870 de 99, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com todas as alterações posteriores, e também a lei que estabelece a 9870 de 99, o pessoal de PROCON que está aqui certamente conhece muito bem esta lei, porque é esta lei que impõe ao fornecedor, não é, o estabelecimento de ensino, que disponibilize previamente a planilha de custos, de gastos para o ano seguinte, com vistas a especificar e demonstrar qual é o percentual de ajuste ou de aumento para a mensalidade escolar do ano letivo seguinte. Lembrando que eu tenho como amarras aqui os índices oficiais de inflação, mas a própria lei, não é? O decreto que regulamenta a lei autoriza que estes aumentos sejam superiores aos índices de inflação, desde que haja investimento na prestação de serviço. Eu me lembro um caso, e já faz tempo, né, eu fui diretor do PROCON de Santos, de 2013 a 2020, ainda tenho mais tempo no PROCON do que fora dele, mas é com um pouco essa chave vira, né? Eu já estou mais tempo fora do PROCON do que o tempo que eu fiquei à frente. Mas ali foi uma baita experiência, e eu me lembro que logo no início nós oficiamos, acho que quase 300 escolas, se eu não estou enganado, que existem no município de Santos, para que elas apresentassem esta planilha, né, com vistas a prestigiar, inclusive, o princípio da publicidade, o direito à informação, que são aqui, é importante dizer, uma via de mão dupla. Não é? Isso vale para o fornecedor, assim como vale para o consumidor. A boa-fé pressupõe essa lealdade, essa transparência, essa identidade de propósitos. Num português bem claro, como eu sempre digo aos meus alunos, aquela ideia de que ninguém quer tirar vantagem, ninguém quer lesar
a parte contrária. Mas eu me lembro quando a gente disparou, era tudo físico também, né? 2013, 14, assinando lá cada ofício, postando, mandando, enfim. Eu me lembro que quando a gente fez isso, foi uma grita geral, porque, primeiro, as escolas não estavam acostumadas, embora a lei seja de 99, e segundo, porque elas imaginavam que teria havido algum tipo de denúncia, né, que se tratava de alguma infração, quando, na verdade, só se queria colocar em prática ou dar efetividade àquilo que a lei estabelece, que a lei prevê. Então, vamos aqui lembrar que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, como regra geral, e leis específicas que devem dialogar com o Código de Defesa do Consumidor. Hoje a gente fala de contrato educacional, mas se a nossa pauta aqui fosse planos de saúde, isso vale para 9656 de 98, com as alterações posteriores, não é? É claro, eu preciso sempre aqui lembrar das regras de hermenêutica, né, do conflito aparente de normas e como resolver um pseudo-choque de leis, qual deve prevalecer, né, se a lei específica, se a lei geral, o código, como é uma lei principiológica, como cria esse microsistema protetivo, se a lei específica quiser subtrair direitos do consumidor, penso que devemos prestigiar a lei geral. Aliás, isso aconteceu, inclusive, lá na 9656 de 98, que no início, na origem, queria limitar tempo de internação. Era uma verdadeira excrescência, porque como você limitaria 7 dias de UTI se o paciente consumidor precisasse ficar 15, 20, 30 dias? Não fazia o menor sentido, mas a lei que atendia a outros interesses, colocou isso no texto. Depois, obviamente, isso não seguiu adiante. Então, nós temos aqui estas duas leis setorizadas específicas que eu recomendo passar de olhos a uma leitura para familiarização em relação ao tema. Falando do Código de Defesa do Consumidor e destas leis, não podemos também esquecer ou deixar de reconhecer que, sem dúvida, né, inequivocamente, de forma pacífica e tranquila, a relação jurídica estabelecida no ambiente acadêmico, ou talvez melhor eu me corrigir aqui, não no ambiente acadêmico, eu quero dizer em sala de aula, não é? Dentro da sala de aula. Mas não há dúvida, obviamente, que o contrato de prestação de serviço é um contrato de consumo e, como tal, regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho nestes polos, nestes sujeitos aqui, contratante e contratado, inequivocamente, o preenchimento dos requisitos, lá do artigo 2º, que fala do consumidor, e do artigo 3º, que fala do fornecedor. O consumidor aqui, ele é mesmo o tomador do serviço, o destinatário final, aquele que se aproveita do serviço prestado, enquanto que o fornecedor, obviamente excepcionando aqui a educação pública, não é? Nós temos aqui a questão dos fornecedores como prestadores de serviço que fazem isso com habitualidade e, obviamente, com inequívoco intuito de lucro. Né? Tanto que muitas instituições de ensino superior que eram sem fins lucrativos, algumas filantrópicas, enfim, fizeram essa mudança justamente para poder se apropriar do lucro legítimo que recebem sem a necessidade de reinvestir ou de manter esse valor no estabelecimento de ensino. Então, é claro que nós temos lucro, é claro que a relação é de consumo. Agora, me parece, né, eu falo talvez um pouco como professor, enfim, advogado, mas me parece que no ambiente acadêmico, por isso que eu me corrigi minutos atrás, né, dentro da sala de aula, a questão não deve ser tratada de forma meramente econômica, né, como num bom e velho português aqui, como a gente diz, bom, o aluno está pagando, então o aluno está mandando. A coisa não é bem assim, não deve ser bem assim. É claro que cada vez mais, e muitas vezes, esse é o cenário que se apresenta até mesmo pela postura e conduta de muitos pais. Não é? Eu dou aula no ensino superior, sou professor há 25 anos, eu me formei em 2000, comecei dando aula em cursinho para exame de ordem, curso preparatório em 2001, dou aula e já dei mestrado, doutorado, enfim, mas há 25 anos nessa caminhada, e acho que ano retrasado, se eu não me engano, né, eu achei até que era pegadinha lá do
do pessoal, dos meus pares. Eu não sei se eu contei essa para o André, né? Ele está rindo, talvez ele já tenha ouvido, mas os colegas aqui não ouviram, mas eu achei que era uma brincadeira, porque a secretária, o dia que eu chego para dar aula, ela fala para mim, professor Quaresma, o pai do aluno tal vai vir falar com o senhor. Eu achei que era brincadeira. Eu falei, o pai vai vir falar comigo? Sobre o quê? Não, sobre a nota que o senhor deu para o aluno. Eu falei, o pai vem falar comigo sobre a nota? Bom, primeiro que não é esse o procedimento, segundo que o aluno que faz direito e que pretende reivindicar o direito, postular o direito de terceiro, não sabe postular e reivindicar o seu próprio direito, a coisa complica. Ele faz o requerimento, passa para o diretor despacha, me acione, aí, obviamente, eu respondo. Agora, a nota, ela está lançada, aliás, eu fiz vista de prova, o aluno não compareceu. Então, mas estou dando esse exemplo apenas para mostrar que, muitas das vezes, há uma completa e total, na minha visão, inversão de papéis, inversão de valores. É relação de consumo, mas o ambiente acadêmico deve estabelecer esta hierarquia que, obviamente, existe e até por necessidade para o bom andamento dos trabalhos, deve existir. Eu sempre digo isso, né? Tenho duas filhas, uma de 11 e uma de 10, e eu canso de falar para elas que a autoridade máxima em sala de aula é o professor. Então, o que o professor falou, está falado. Não é? Nessa semana, a aula delas começou, a minha na faculdade começou agora. Numa faculdade semana passada e na maioria, nas outras duas que eu leciono, essa semana. Mas a delas começou na última semana de janeiro, portanto, há 3 semanas atrás. E uma mãe solta lá, eu nem estou no grupo dos pais, porque é grupo de mães, na verdade, então um grupo a menos de WhatsApp para mim, mas uma das mães solta lá e fala, onde já se viu o primeiro dia de aula e o meu filho já vem com um monte de lição, quando, na verdade, eu recebendo essa notícia, bati palma para a professora, né? E aí a minha esposa me conta que essa mãe ia ligar na escola para tomar satisfação com não era a diretora, acho que a pedagoga, lá, bom, enfim, a secretária, enfim, alguém antes da diretora, e eu falei, olha, é bom você ligar, então, para dizer que se tem pai que não concorda com essa postura, eu sou um que concorda, assina embaixo, não é, com essa postura, porque também falo a elas a questão do ensino e do estudo, é uma questão de hábito, do mesmo jeito que elas adoram rede social e ver um monte de porcaria no YouTube, é só elas se adaptarem e criarem o hábito de estudar, que aí fica fácil, inclusive, o semestre, isso eu digo também aos meus alunos. Mas, enfim, feito esse recorte, dito tudo isso, nós, então, agora podemos partir para uma segunda etapa, que é uma segunda parte, de algumas práticas, acho que aí fica mais prática, né, a nossa conversa, mais exemplificativa, elucidativa e esclarecedora estes tópicos, para nós elencarmos aqui algumas, né? O rol não é taxativo, é meramente um rol exemplificativo. Eu peguei o que eu me lembro ser o mais comum, mais frequente, seja como educador, seja como ex-diretor de PROCON, seja como advogado, enfim, talvez para a realidade de cada um, outras situações existam, e aí, ao final, compartilhem conosco, dividam aqui, façam perguntas, enfim, fiquem à vontade em relação a isso. Mas eu vou começar pelas práticas que são consideradas abusivas. Eu tinha isso no slide, realmente, né? No slide, por alguma razão, não mais existe, não é mais compartilhado, mas eu vou falar, se quiserem que eu fale um pouco mais devagar, só para anotarem, não é? E aí a gente comenta na sequência. Acho que muitas delas, inclusive, são intuitivas, porque o que eu vou falar, certamente, muitos já viram, como advogado, como gestores, não é, de órgão, ou como integrantes de órgãos de defesa do consumidor, ou como consumidores, ou como responsáveis de outros consumidores, pai e mãe aqui, certamente pode já ter se deparado com essas práticas. Então, vamos a elas. Não é? Primeira, aqui como prática abusiva, retenção de histórico escolar. Esta prática é uma prática manifestamente abusiva, não é? O estabelecimento de ensino, a instituição de ensino não pode e não deve, seja qual pretexto for, reter histórico escolar, não é? Então, o fornecimento do histórico escolar é um direito do aluno enquanto consumidor. Então, a retenção de histórico escolar classifica aqui esta prática
como uma prática abusiva. A mesma situação, aí talvez seja algo mais, acho que mais reprovável, né? O que talvez aqui seja até mais insidioso, acho que é essa a palavra que eu queria dizer, que é a suspensão de provas escolares. Então, obviamente, que eu não posso penalizar o aluno, eu não estou falando nessas situações, obviamente, fazendo referência à questão da inadimplência. Não é porque o aluno está inadimplente que ele ficará impedido de adentrar ao campus, que ele ficará impedido de fazer prova, não é? Que ele ficará impedido de participar da vida acadêmica. A lei já se encarregou de minimizar eventual prejuízo do fornecedor. Na minha época de estudante, de universitário, quando eu fiz a faculdade, o curso era anual. Então, a instituição de ensino, ela amargava, eventualmente, 1 ano de inadimplência, 1 ano de prejuízo. Não é à toa que os cursos viraram semestrais, não é? E por que eles passaram a ser semestrais? Porque você reduz essa inadimplência para 6 meses, não é? Então, o aluno que está inadimplente, para ele continuar, para ele se matricular, se rematricular, ele precisa negociar a dívida em aberto, as mensalidades não pagas do semestre anterior. Agora, eu não posso, no curso do semestre, ao longo do semestre, aplicar esse tipo de penalidade, até porque é só nós construirmos uma leitura mais acurada do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, não é? E o parágrafo único que fala do pagamento indevido, mas o 42 diz que o consumidor ele pode ser cobrado. Agora, eu não posso estabelecer uma forma de cobrança vexatória, uma forma de cobrança constrangedora. Imagina só o aluno que é barrado no meio do semestre letivo por conta do atraso numa mensalidade. Não é? A mesma coisa aqui, criar ou aplicar penalidades pedagógicas porque o aluno está em atraso, porque o aluno está inadimplente. É como se nós estivéssemos subindo negativamente uma escada, na minha visão aqui, né? A questão da primeira que nós falamos, da retenção do histórico escolar, é até light perto destas outras, não é? Que eu já vi acontecer na prática, né? Então, estabelecer uma penalidade pedagógica por conta da inadimplência beira o absurdo, mas, enfim, alguns fornecedores mal intencionados ou por desconhecimento, que também não justifica, podem eventualmente adotar essa postura, e cabe a nós, portanto, imediatamente rotulá-las como abusiva. Mais algumas aqui que eu trouxe, serei mais rápido, senão eu acho que o tempo não será suficiente, eu também não quero cansá-los, mas algumas outras aqui que eu elenquei, deixar de expedir documento de transferência do aluno, não é? Ainda que ele esteja inadimplente, eu diria, sobretudo se ele estiver inadimplente, né? Porque senão a gente não só viola o Código de Defesa do Consumidor, como, na minha visão, nós estamos fazendo letra morta do artigo 5º da Constituição e o inciso que diz que ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado contra a vontade. Uma coisa é inadimplência, o estabelecimento de ensino, obviamente, terá meios e adotará mecanismos para a cobrança da dívida. Agora, eu não posso fazer do quanto pior, melhor aqui, não é? Ou ainda agravar sobremaneira a situação. Não faria o menor sentido. Eu penso até que o critério de lógica esvaziaria essa discussão ou, sabidamente, demonstraria a abusividade da conduta. Se está difícil pagar 1, 2, 3, 4 mensalidades, imagine impedir a transferência e manter este aluno, não é? Como se ele tivesse com uma bola de 100 quilos lá no pé, preso àquele estabelecimento. Algum tempo atrás, acho que foi uma operadora de telefonia que mostrava isso quando a Anatel veio com a portabilidade, né? O consumidor estava vestido com uma camisa de força,
porque ele não podia mudar de operadora, a não ser que mudasse o número, mas todo mundo, naquela época todo mundo sabia o número de todo mundo, hoje não, né? Hoje o pessoal muda de número, o WhatsApp já nos avisa, a agenda já atualiza, às vezes a gente nem sabe o nosso próprio número, né? Mas naquela época o número era fundamental, e a mudança de operadora implicava na mudança de número. Quando vem a portabilidade, eu posso mudar. E aí uma operadora fez, né, este comercial dizendo o seguinte: olha, você não está amarrado aqui à sua operadora, pode vir para a nossa, pode mudar, não é? Não tem essa camisa de força. Mutatis mutandis é mais ou menos o mesmo que acontece aqui, não é? Eu não tenho esta obrigatoriedade de continuar matriculado numa escola que eu não consigo pagar a mensalidade. A escola deveria, ela mesma, expedir para ontem este documento permitindo que o aluno de lá se retirasse. Mas, enfim, se houver esta condicionante, a prática é abusiva. Constranger aí, alguns tópicos mais abrangentes, propaganda enganosa, não é? Lembra que o lema aqui, quando a gente fala de oferta no Código de Defesa do Consumidor, e aí publicidade, propaganda, a partir ali do artigo 30, os requisitos da oferta, o artigo 31, no português bem claro, a oferta no direito do consumidor ela é muito simples. Aí vale aqui para todos, fica fácil de entender, porque basta nós lembrarmos de que o que foi prometido deve ser cumprido, né? O bom e velho prometeu, tem que cumprir. Ajoelhou, tem que rezar, essa é a ideia. Então, se eu tenho uma propaganda enganosa, a sala tem ar-condicionado, lousa digital, ambiente, isso e aquilo, quando chega lá é uma maquete, é um projeto, ou ainda não existe, as obras não ficaram prontas, obviamente que eu não posso ser penalizado por essa situação, sobretudo se a minha intenção for de rescindir o contrato, reaver os valores pagos. Vamos lembrar que haveria, nesse meu exemplo hipotético, uma justa causa, né? Não estou rescindindo, desfazendo o negócio simplesmente porque eu quero, simplesmente porque eu me arrependi ou eu mudei de ideia. Há um justo motivo, há uma justa causa, que seria esta propaganda enganosa. Qualquer retenção de valor a este título, a prática me parece também seria abusiva. Né? Eu, sem querer, falei antes do 42, mas aqui o constrangimento, né, na cobrança de dívidas, eu aproveito, já que falei do 42, coloquem um mais, aí, um asterisco, façam uma ressalva em relação ao artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, porque lá do 60 ao 80, não é, o 61 ao 80, se não me falha a memória, nós temos a parte penal, não é? Nós temos os crimes contra as relações de consumo. E essa conduta tão abusiva que ela entra como crime contra as relações de consumo. Né? Então, não é que eu não posso cobrar, eu falo muito isso aos alunos, porque nós também não podemos desvirtuar, descaracterizar o Instituto ou entender aqui uma situação absolutamente diferente. Não é que o credor, fornecedor, seja aqui a instituição de ensino, o plano de saúde, seja lá quem for, ele está impedido, impossibilitado de cobrar o consumidor. Não é nada disso. O consumidor pode e deve ser cobrado se ele inadimplente estiver. Agora, eu preciso observar e respeitar os limites que o código impõe, lá no 42 que nós falamos, chegando a rotular esta conduta como criminosa no artigo 71. Tá? Outra prática abusiva, eventualmente comum neste início de semestre letivo, início de ano letivo, né? Lá nos contratos de consumo, a venda casada. Às vezes eu tenho venda casada consistente na matrícula do aluno com a compra de determinado material. Eu não estou falando de material didático ou de apostilas, né, didáticas, de métodos de ensino, que aí não há abusividade, desde que haja essa informação, mas eu estou dizendo, por exemplo, de escolas que disponibilizam a lista em determinada livraria, em determinada papelaria, em determinado parceiro comercial, obviamente, porque isso gera também uma remuneração direta, indireta, obrigando que a compra daquele livro, por exemplo, tenha que ser feita em determinado estabelecimento. Não faz o menor sentido, isso sim
pode vir a caracterizar a venda casada, lá do inciso 1 do artigo 39, se eu condicionar o fornecimento de um serviço ou de um produto ao fornecimento de outro serviço ou produto, então, precisa de tal livro ou de tal material. Perfeitamente, mas isso pode ser adquirido ou deve ser adquirido livremente pelo consumidor, aonde ele assim entender mais vantajoso. E mais para frente ia falar, mas aproveitando esse gancho, fica uma dica aqui também, isso é muito legal dos PROCONs disseminarem, de sempre recomendarem, reforçarem as compras coletivas. Ontem eu dei aula para uma turma, fazia tempo que eu não pegava uma turma tão grande assim, quase 100 alunos, André, na sala de aula, por isso que vão dividir a turma, né? Teremos 2 turmas lá de mais ou menos 50 alunos, porque eu sei que no Rio está calor, em Santos não só está calor, como está uma umidade daquelas, então imagina a sala de aula, os aparelhos de ar-condicionado ligados no máximo ali, mas todo mundo com muito calor. Mas eu dizia a eles, era a primeira aula, apresentação da disciplina, falei da bibliografia, indiquei algumas obras, alguém lá me perguntou sobre a compra, se havia necessidade, se era interessante comprar, eu disse que sim. Falei para eles, olha, vou aproveitar aqui para dar uma dica que eu sempre passava para os pais na época ali do início do semestre letivo. Organizem compras coletivas, não é? Todos ganham quando, ao invés de se comercializar uma lista de material, eu comercializo 10, 15, 20, 50. No meu exemplo de ontem, ao invés de vender um livro de direito civil parte geral, a editora vai negociar 80, 70, todo mundo ganha, não é? Então, eu não posso obrigar que o consumidor adquira o exemplar em determinado estabelecimento, porque isso retira dele a possibilidade de fazer um melhor negócio, e isso deve sempre ser garantido ao consumidor. Também é prática abusiva exigir o pagamento antecipado de ciclo superior a 30 dias. Então, pagamento antecipado de períodos superiores a 30 dias é prática abusiva. Atenção para o que eu falei, exigir o pagamento. Não há nenhuma proibição, ao contrário, muitos consumidores assim preferem de fazerem o pagamento do semestre ou do ano letivo. Eu conheço pais, eu pago por mês, prefiro, mas eu conheço pais que negociam com a escola o valor da anualidade e efetuam esse pagamento à vista de uma só vez. É possível? O que não pode é a escola ou estabelecimento de ensino exigir esta cobrança em periodicidade superior a 30 dias. Isso me faz lembrar de um caso, porque é da pandemia, eu tenho alguma coisinha aqui, acho que muito rapidamente, depois para falar da pandemia, mas isso me faz lembrar uma época da pandemia em que não era o mesmo pai, mas era um outro pai amigo, que tinha feito o pagamento do ano inteiro, janeiro de 2020, a pandemia veio em março de 2020, em janeiro de 2020 ele pagou o ano. Para o filho tinha 2 anos, era berçário, maternal, enfim, era nada ali. E em março a coisa começou e uma semana depois acabaram, suspenderam as aulas. Bom, enfim, o filho ficava em casa, não tinha como ir para a escola e ele tinha efetuado o pagamento até dezembro daquele ano. Ele falou, e agora, como é que fica? Não, precisa devolver, vai abater. Aí, mas foi uma complicação por conta das dificuldades que todos nós enfrentamos naquele ano. Mas quero dizer, às vezes, essa ideia, tem que olhar sempre com cuidado. Às vezes essa ideia de ganhar um desconto aqui, se acontece, lógico, era algo naquele momento absolutamente inimaginável, mas enfim, se acontece depois, você tem eventualmente essa dor de cabeça para reaver o valor antecipado. Segundo, mais uma prática aqui abusiva, reembolso de quantia já paga, Então, a ausência ou a falta de reembolso de quantia já paga também pode caracterizar aqui, ou na visão da doutrina e da jurisprudência, uma prática abusiva. Eu emendo esta conduta com uma outra, esta prática com uma outra, que é a do perdimento integral de valores. Eu não posso, isso até por expressa previsão do Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, está lá no artigo 53, mas tem um artigo, se não 53, é um deles ali, o 2, que fala justamente desta impossibilidade. Então, não posso ter perda integral de parcelas, nem mesmo em caso
de desistência, assim como eu não posso, não é, deixar de reembolsar quantias que já foram pagas antecipada e voluntariamente. Mais uma aqui, para encerrar, para depois a gente fazer o oposto, ir para as que não são abusivas. Reajuste das parcelas, essa é interessante, reajuste, porque está prevista na 9870 de 99. É considerada prática abusiva o reajuste de parcelas em periodicidade inferior a 1 ano. Não é porque o curso é semestral que ele vai aumentar, não é, a cada 6 meses. A periodicidade de reajuste é anual. Quando eu falo periodicidade de reajuste, estou me referindo aos índices inflacionários. Não estou dizendo que o semestre, ou os semestres, ou todos os semestres devem ter necessariamente o mesmo valor. Em outros cursos, por exemplo, cursos da área da saúde, naturalmente, estas mensalidades nos semestres iniciais são mais baratas e nos semestres finais são mais caras, porque aumenta a carga horária, porque há estágio supervisionado, porque há aula em hospital, enfim, é uma coisa ali diferente, não é? Então, o que nós não podemos ter é reajuste, índice de correção em periodicidade inferior a 1 ano. E, por último, aqui, essa bastante comum, a exigência de materiais de uso coletivo. Isso, o artigo 39 já proibia. Em 2013, foi feita uma lei federal, inserindo o óbvio na lei, no Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes, o legislador consumerista, ele peca pelo excesso, não é? É aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Então, como ele já sabe como a banda toca, ele prefere ser repetitivo e pecar pelo excesso do que dar margem a interpretações. Quem lembra aqui do parágrafo 2º do artigo 3º, era um parágrafo absolutamente desnecessário, porque tudo que ele diz, o caput já disse, a cabeça do artigo já fala, mas, pelo sim, pelo não, ele diz o óbvio, e o óbvio é que instituição financeira, né, as instituições bancárias, securitárias de crédito, elas praticam relação de consumo com seus clientes, correntistas, consumidores. Artigo 3º já dizia, parágrafo 2º reforça o óbvio, chove no molhado. Esta lei de 2013 reforça o óbvio, coloca no rol do artigo 39, lá, rol exemplificativo de práticas abusivas, que exigir materiais de uso coletivo, seja para o estudante, seja para o estabelecimento de ensino, é prática abusiva, né? Então, eu pedi, sei lá, rolo de papel higiênico, eu pedi coisas que o próprio estabelecimento deve fornecer, é prática abusiva, ou se estes objetos disserem respeito à prestação de serviço, eu não pedi lá os itens que ficam ao acesso do consumidor, mas eu pedi, por exemplo, folha de sulfite ou tinta da impressora para a secretaria da escola. Obviamente que nada disso é possível e permitido, porque estes gastos devem ser remunerados pelo valor da mensalidade. A prestação do serviço inclui o fornecimento dessa situação. Senão a gente abre aqui uma porteira muito maluca, a ponto de nós chegarmos, então, no restaurante e eles cobrarem, então, porque forneceram um guardanapo, porque permitiram acesso ao banheiro, porque você lavou a mão mais de uma vez. Isso está um pelo outro, ali não dá para fazer diferente. Bom, então aqui uma pincelada daquilo que na visão da doutrina e da jurisprudência, obviamente na minha, considerado prática abusiva. Agora, aquilo que era que nem na minha época lá o Denorex, parece, mas não é. Alguns acham ou já falaram, mas não constitui prática abusiva, não constitui prática abusiva. Condicionar a renovação da matrícula ao pagamento das mensalidades pendentes. Lembra que eu falei do curso anual, no ensino superior que virou semestral, justamente para diminuir esse lapso temporal, para fazer com que a conta não fique tão grande, para fazer com que estes pagamentos, os débitos, eventualmente não superem aqui os 6 meses, 180 dias. Então, condicionar a renovação da matrícula ao pagamento das mensalidades pendentes não é uma prática abusiva, como também não é
prática abusiva a venda de material didático. Aí não é o curso superior, mas o ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio, muitas escolas, muitos colégios têm o seu próprio método de ensino, e, portanto, disponibilizam estes materiais. Uma forma, obviamente, de se gerar mais uma receita. Não é só o Cinemark que vende o ingresso do cinema e ganha muito mais na pipoca e no refrigerante. As escolas também acordaram para isso. Na minha época de aluno, era uma relação, livro da editora Ática, de outras editoras, cada um comprava lá e levava o livro. A coisa foi mudando, foi passando, e eles viram e falaram, mas peraí, por que a gente vai indicar livro da editora se a gente tem os professores, o professor pode produzir, deve produzir o material científico, o material acadêmico, eles fazem, nós apostilamos, registramos e comercializamos. E assim foi feito. Então, isso não constitui prática abusiva, não é? A venda de material didático específico produzido pela própria instituição. É claro, desde que tenha relação com o sistema de ensino por ela aplicado. Eu não vou vender um material didático que não guarda nenhuma relação com o sistema de ensino que eu prego, que eu presto aos meus alunos. Terceira hipótese aqui, que não constitui prática abusiva. Permissão para desligar o aluno ao final do ano letivo. Permissão para desligar o aluno ao final do ano letivo. Isso para o ensino fundamental e médio é depois de um ano. Para o ensino superior, é depois de um semestre, depois de 6 meses. Também não constitui prática abusiva a estipulação, a fixação de multa contratual. A multa contratual é uma cláusula permitida, válida, lícita, nos contratos em geral, e não seria diferente nos contratos de consumo, desde que, e aí eu preciso reforçar um ponto aqui com vocês, que é o seguinte, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. A cláusula contratual que estabelece multa, a cláusula penal, ela deve valer para ambas as partes. Eu não posso, claro, estabelecer cláusula penal em detrimento apenas e tão somente do consumidor. Agora, se eu estabelecer uma cláusula penal que valha tanto para o inadimplemento do consumidor quanto para o inadimplemento do fornecedor, esta cláusula penal é absolutamente válida. E se ela estabelece uma multa, lógico, fixada ali com parcimônia, não é? Com proporcionalidade, não vejo nenhum problema. Esta cláusula não seria abusiva, a prática também não seria abusiva. Não é? Mais uma situação que pode gerar dúvida, mas que não caracteriza prática abusiva: alteração curricular. Alteração curricular determinada por órgão oficial, não é? Alteração curricular determinada pelas autoridades educacionais. Eu tinha determinada carga horária, determinada grade curricular, determinado tipo de matéria ou de disciplina, não é? E agora houve uma alteração. Esta alteração, se parte da autoridade escolar competente respectiva, não caracteriza uma prática abusiva. E ainda não, eu falei da cláusula penal, que a sua existência não é prática abusiva desde que ela, a cláusula penal, irradie efeitos para ambos os polos da relação, para ambos os contratantes. E ainda na cláusula penal, inverti a ordem aqui, mas só para deixar registrado, também não é prática abusiva esta cláusula penal que estabeleça um percentual de até 10%. Eu não estou me referindo à multa moratória, que é de 2% por expressa previsão legal. A cláusula penal tem outro percentual, outro patamar. Ao menos aqui em São Paulo, nós temos, na jurisprudência, esse percentual como um percentual válido, legítimo, tolerável, aceitável.
Na Fundação Procon do Estado de São Paulo, é possível se trabalhar com um percentual de até 20%. Então, de 10% a 20%, esta cláusula penal estaria ali dentro de balizas mínimas necessárias. Que mais? Bom, aqui, então, o que não constitui prática abusiva. Tem um ponto que eu não falei, mas que talvez seja aí objeto, né, de pergunta, aqui, de questionamento, e eu já vou, então, também me antecipar e tentar responder e esclarecer, que é a questão da pontualidade, não é? Do desconto pontualidade. Eu sempre separo quando a bola é dividida, quando o posicionamento não é majoritário, porque unânime dificilmente será, mas majoritário sim. Agora, aqui tem para tudo que é gosto. Então, se vocês quiserem, talvez depois eu possa pôr no chat, mas enfim, se quiserem, eu tenho 2 jurisprudências, deixa eu ver se eu consigo pôr no chat. Onde está essa limitação? Taxa de rematrícula superior ao valor da mensalidade. Eu já tinha até pergunta aqui, ó. A questão de exigirem livros digitais obrigando os pais a comprarem tablets. Então, a questão do tablet aqui pode caracterizar uma prática abusiva, sobretudo se não houver essa prévia informação, porque uma coisa é o sistema, o método de ensino aqui, a metodologia empregada. Outra coisa são as ferramentas necessárias utilizadas. Se ela é obrigatória ou imprescindível, é necessário que a escola disponibilize, que a escola forneça. Não é? Eu lembro lá na escola das minhas filhas, tem como se fosse um tablet ali, mas um outro mecanismo de acesso que é disponibilizado justamente para permitir que a prestação de serviço seja efetivada. Até porque aqui em São Paulo já tinha a lei estadual, mas agora a lei também foi nacionalizada, né? Tem uma lei federal que proíbe celular dentro das escolas e, portanto, né, até por extensão aqui, outros dispositivos eletrônicos que possam, muitas vezes, fazer frente ou fazer as vezes desse aparelho. Né? Eu não tenho WhatsApp no celular porque não tenho celular, mas posso instalar o aplicativo no iPad, no tablet e, eventualmente, desvirtuar, descaracterizar essa utilização. Taxa de rematrícula superior ao valor da mensalidade, aqui a ideia de que o acessório siga o principal, né? Eu não posso ter rematrícula superior à mensalidade. Eu não sei que limitação, mas se fosse da multa aqui dos 10%, não está na lei, está numa portaria do PROCON e na jurisprudência, né? E essa jurisprudência é de São Paulo, é do Rio, se eu não me engano, até do STJ, falando desses percentuais. Eu vou colocar aqui 2 números de apelação 100.1058-43.2021.8.26.0565, entende como abusivo, o desconto pontualidade. Eu estou aqui, pessoal, me referindo, deixa eu colocar TJSP, hein? Muito bem. E a apelação. Isso tudo estaria no nosso slide. A apelação 100.175-38. 2021.8.26.0302, entende como não abusivo ou desconto pontualidade. Também é do TJ de São Paulo. Né? Então, para os meus colegas cariocas, pessoal que não está acostumado no TJ de São Paulo, aqui ainda é ESAG e tal, enfim, mas só ir lá na jurisprudência, digitar esse número, vai aparecer o acórdão, vai aparecer o voto do relator. E tem até um RESP, porque tem jurisprudência do STJ, que é o RESP 1.424.000,
814, adivinhem de onde? Aqui de São Paulo, que foi julgado em 10/10 de 2016, pela terceira turma do STJ. Então, quem tiver curiosidade, nesse recurso especial, também encontra essas informações. Eu não sei como é que está o meu tempo aqui, acho que já estou caminhando para o encerramento aqui. Você que manda, professor. Não fala isso, que a última vez que você disse isso, eu fiquei 3 horas sem parar, o pessoal, a gente só via os corpos desfalecerem, né, pessoal? Não aguentando ali mais, só A esse Flávia maluco. ali era a relatora, ela está concordando ali. Quem é esse maluco aí que não para de falar? Mas, enfim, último tópico, então, André, Thaís, Flávio, os meus amigos aqui, as obrigações do fornecedor de serviço, de educação, né, do serviço educacional. Eu elenquei aqui, basicamente, 3, e depois trouxe 2 observações, estas mais relacionadas à questão processual, de competência, né, quando é justiça estadual, justiça federal, enfim, mas 3 pontos aqui relacionados às obrigações do fornecedor de serviço. Primeira delas, dever de prestar informações sobre o serviço oferecido. Dever de prestar informações sobre o serviço oferecido. Pessoal, a gente não pode aqui esquecer de dizer que o que vale para os outros contratos de consumo, para os outros segmentos do mercado de consumo, com muito mais dose de razão, já que este contrato tem um cunho social muito acima dos demais, deve valer aqui, né? Por óbvio, deve valer aqui. Então, a gente fala em prestar informações sobre o serviço oferecido, vamos lembrar dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Essa ordem topográfica dos artigos, ela não tanto quanto bagunçada, né? Poderia ser numa outra ordem ali, os artigos poderiam estar melhor alocados, mas enfim, a ordem dos fatores não altera o produto aqui, não é pela ordem que a gente vai desconstruir o sistema de defesa do consumidor, mas os artigos 46 e 47, como regras, né, como artigos que trazem regras gerais aos contratos de consumo de um modo geral, trazem também essas regras para os contratos educacionais. E lá no 46 e no 47, nós temos verdadeiras diretrizes que, se aplicadas, nem sempre são aplicadas, mas que, se aplicadas, beneficiam, prestigiam, protegem o consumidor. Eu me refiro, primeiro, à questão relacionada à interpretação das cláusulas contratuais. O Código diz que a interpretação deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor. Na verdade, o que ele diz antes é, olha, a redação das cláusulas, ela deve ser inteligível, ela deve ser compreensível. Não compreensível ao advogado, porque o consumidor não necessariamente é advogado, ele é estudante, médico, engenheiro, comerciante, bancário, enfim. Então, inteligível ao homem médio, ao consumidor padrão. E isso que se espera, né? Quando eu faço lá um contrato todo rebuscado, com muito juridiquês, às vezes nem o advogado entende, imagina o consumidor. Então, a primeira regra, né, é que as cláusulas, elas devem ser inteligíveis, compreensíveis aos olhos do homem médio, do consumidor padrão. Agora, se elas não forem inteligíveis, não forem compreensíveis, elas devem ser interpretadas favoravelmente àquele que seria prejudicado, lesado pela falta de compreensão. Bom, eu devo escrever de forma clara. Não escrevo assim e prejudico quem não entendeu, não. Quem não entendeu será beneficiado. Ah, você queria dizer uma coisa, mas disse outra, ou deu a entender outra, azar o seu. E mais um aspecto aqui dentro dessa linha de raciocínio, que é a seguinte: tudo isso deve ser explicado, demonstrado ao consumidor previamente. Aquilo que a gente fala para os bancos, fala para a operadora de plano de saúde, a gente fala aqui também para instituição de ensino, para estabelecimento de ensino.
Não adianta o contrato ter tudo isso, né, cláusulas claras, interpretação favorável, se eu primeiro tomo a assinatura, colho a assinatura do consumidor e depois eu disponibilizo uma via, uma cópia, um exemplar do contrato para ele. Eu estou invertendo a ordem natural das coisas. Não é isso que o legislador previu, não é isso que a lei estabelece. Primeiro eu disponibilizo o contrato. Ao disponibilizar o contrato, eu presto todas estas informações antes da assinatura do contrato. E devo ainda lembrar que na assinatura do contrato, ou na análise do contrato, eu devo dar efetividade aos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Segunda observação, aqui na verdade, segunda obrigação do fornecedor de serviço, prover a segurança e a integridade do aluno, do educando, do consumidor. É prover a segurança e a integridade do aluno, do educando e, portanto, do seu consumidor. É mais um lugar comum, porque isso não é uma exclusividade, uma preocupação apenas dos contratos educacionais. O que eu estou dizendo a vocês está lá no artigo 6º, inciso 3, e lá no artigo 6, ou 6º, do Código de Defesa do Consumidor, nós temos os direitos básicos do consumidor. A gente que trabalha com ação judicial, com processos, colegas advogados aqui, volta e meia, citam e utilizam o artigo 6º, inciso 8, do Código de Defesa do Consumidor, que fala da possibilidade de inversão do ônus da prova. Mas aqui antes, lá no artigo 6º, inciso 3, eu tenho essa proteção, né? O direito à vida, saúde e segurança do consumidor. Isso vale para todos os fornecedores, não seria diferente em relação aos estabelecimentos de ensino. E uma terceira obrigação que eu destacaria, aliada, né, ou alinhada com aquela ideia da oferta do Prometeu tem que cumprir, é de prestar o serviço educacional exatamente conforme previsto em contrato. Então, se tem uma carga horária X, né, excepcionando a alteração pela autoridade educacional, mas se eu tenho uma carga horária que foi informada, essa carga horária deve ser respeitada. Se as aulas são de segunda a sexta ou de segunda a sábado, esta carga horária também deve ser observada. Se eu digo, né, como acontece, inclusive, com algumas universidades, se eu digo que eu disponibilizo chip de celular, se eu forneço aparelho celular, na época da pandemia, aqui mesmo onde eu estou, na Uninove, houve o fornecimento de chip de aparelho celular para os alunos, justamente para garantir o acesso remoto às aulas que eram online, ou que foram prestadas de forma online naquele período. Mas, enfim, se eu disse que assim faria, eu preciso efetivamente assim agir, não é? E aí, para encerrar, e aí juro que encerro mesmo, duas súmulas que dizem respeito, duas súmulas que guardam relação com o nosso assunto aqui, duas súmulas do STJ, a 570 e a 595. Do STJ 570, fala de competência e fala da competência da Justiça Federal em relação ao processo e julgamento de demanda na qual se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação, como condição de expedição de diploma de ensino à distância aos estudantes. Então, essa temática, né, a falta de credenciamento ou a impossibilidade de se obter este credenciamento é um tema, é um assunto que será analisado e dirimido pela Justiça Federal. Agora, 595 aborda o mesmo assunto por um outro ângulo, né? Por uma outra perspectiva, que diz a seguinte aqui: as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno, pelo consumidor, pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação,
sobre o qual não lhe tenha sido dado prévia e adequada informação. Então, neste aspecto, neste caso, o que nós temos é justamente a consagração daquela máxima, não é, de que o fornecedor assume o risco. Se ele disponibiliza a oferta no mercado de consumo, curso que não é validado pelo órgão competente, não é reconhecido pelo MEC, esta oferta é feita por sua conta em risco. Não só a responsabilidade é objetiva, como o dano moral é em re ipsa, né? Dano anímico aqui, dano que dispensa a comprovação, a demonstração de prejuízo. A situação por si só traz o prejuízo, ela demonstra esse prejuízo, né? Aliás, bastaria a nós nos colocarmos no lugar destes consumidores que pagaram e cursaram uma pós, um mestrado, e depois não tiveram esse curso reconhecido. A instituição de ensino que aceita correr esse risco deve depois indenizar os consumidores. Eu me lembro, eu estou em São Paulo, mas em Santos, não é? Uma instituição de ensino lá da cidade, ela, falando alguma coisa em 2002, 2003, pouco mais, pouco menos, ela ofertou um curso de mestrado em Direito, e este curso não tinha reconhecimento, a promessa de que seria reconhecido, mas na hora H não foi. Estes alunos ingressaram, aliás, ali estava fácil, porque eram alunos, inclusive, de Direito, mas eles ingressaram com as respectivas indenizatórias e obtiveram as indenizações por conta disso. Tamanha quantidade de ações nesse sentido que o STJ achou por bem sumular o assunto e pacificar o entendimento, reconhecendo o dano moral a esses consumidores, obviamente, que aí não se trata de competência ou atribuição da Justiça Federal, certo? André, basicamente, acho que seria isso aqui o que eu tinha a dizer, a falar, agradecendo a paciência, a atenção de todos e me colocando à disposição. Maravilha, professor, parabéns. Não tenho certeza que foi excelente. Garanto para você que já está aqui uma folha cheia de anotações. Todo mundo aqui. Foi literalmente uma aula, professor, literalmente, anotando a todo momento, todas as informações. É verdade. Eu vou só pedir aqui, porque tem algumas perguntas que foram feitas durante a tua apresentação, Rafael. O Anderson Duarte ainda está aí? Se o Anderson Duarte puder abrir o microfone, que você colocou, Anderson, o seguinte, tratando de menor, não seria infração ao ECA? Eu tinha anotado aqui mais ou menos o período. Se você tiver... Pode falar, Anderson, já vi que você está com o microfone aberto. Pode falar. Eu agradeço muito, primeiramente. Está muito ruim o seu áudio, Anderson. Se você quiser tentar escrever, eu releio para aqui, não tem problema nenhum. Acho que é melhor. Enquanto o Anderson escreve, tem também o Carlos Silva, que fez uma pergunta. A taxa de rematrícula superior ao valor da mensalidade é correto? Essa eu acho que eu respondi ali na passagem, mas não, né? Porque a gente tem justamente, até pelo que diz a lei, a possibilidade de se dividir o valor em 13 parcelas, né? 12 mensalidades e mais uma. Então, eu não posso ter a rematrícula superior. Seria até, brinquei ali na resposta, uma inversão do acessório seguindo o principal. Né? Como é que eu tenho a rematrícula superior ao valor da mensalidade? Certo. A Nicole, que tinha colocado a questão de exigirem livros digitais obrigando os pais a comprarem tablets também. Falei também. Já falou. Cadê? Foi o Firmino? Não. Não, foi o Anderson. O Anderson. O que ele fala ali, e se tratando de menor, não seria infração ao ECA? Também, pode ser. E aí é interessante dizer que não há exclusão, não é? A gente não tem aqui uma excludente de dispositivos normativos, não é? A mesma coisa se fosse um idoso, eu não teria a utilização e a aplicação do Estatuto do Idoso, com certeza,
Muitas vezes eu tenho uma tripla proteção. Vamos imaginar aqui um idoso, né, vinculado a um plano de saúde. Eu tenho a lei dos planos de saúde, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho o Estatuto do Idoso. Nesse caso do Anderson, eu posso ter o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e, eventualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se lá estabelecer ou se lá tiver alguma disposição nesse sentido. Não vejo Diálogo das fontes, né, do CDC. A Ana Paula acabou de colocar aqui, em que situação os estudantes podem ser desligados da instituição e terem sua renovação de matrícula indeferida? Em disciplina, por exemplo? Eventualmente pode ser, não é? O que a gente falou aqui, Ana, basicamente ficou atrelado ou associado à ideia de inadimplência, não é? De falta de pagamento. Agora, é claro, eu posso ter outras condutas, outras posturas adotadas pelo discente que não sejam toleradas pela instituição de ensino. E se o regimento, né, da instituição, se ele, regimento, estabelecer esta possibilidade, desde que eu observe o devido processo legal, ainda que na esfera administrativa, não há problema, que eu não possa, de forma autoritária ou arbitrária, simplesmente desligar o aluno. É necessário oportunizar a ele o direito de defesa, enfim, de produzir prova que ele entenda conveniente. Eu, lá na Faculdade de Direito, volta e meia sou convocado a participar de sindicâncias internas em outros cursos, medicina, odontologia, psicologia, não é? Por conta de problemas envolvendo alunos, agressão. A última que eu participei no ano passado era pela atribuição de roubo. Lá, né? Falaram que um aluno disse que a sua colega tinha furtado, acho que era como se fosse uma dentadura, lá um dente, a coroa de um dente, alguma coisa lá do pessoal de odonto, né, no laboratório de odontologia. E isso foi dito em alto e bom som, todos ouviram. Minutos depois, o tal item, o tal utensílio lá, o dente, a coroa, a dentadura, não me lembro ao certo o que era, foi encontrado, né? Quer dizer, estava caído, enfim. Mas isso gerou um problema tremendo. Foi aberta uma sindicância, apurada a conduta dos envolvidos e aplicada a penalidade compatível, condizente com aquela situação. Então, a questão da indisciplina é possível desde que eu observe, obviamente, estas regras, né, e os procedimentos internos. Maravilha. Tem mais umas aqui, apareceram. A Ana Paula, o mesmo se aplica para a suspensão das atividades escolares? Eu acho que dá para aproveitar com a resposta anterior aqui, que era dela também, não é? Porque se houver previsão de suspensão, e desde que seja aberto o procedimento administrativo respectivo, não vejo problema. Isso, inclusive, é a atribuição do diretor, do coordenador, não é? Então, eu me lembro também, agora, coisa recente, desta penalidade aplicada a um aluno por conta de uma conduta inapropriada, inadequada nas dependências da universidade. Pode ser feito. Certo. Eu vou passar já para a Ana Thaís, para ela fazer uma pergunta, eu sei que ela quer fazer, está ali se contorcendo, mas eu vou te deixar aqui vou fazer uma provocação até baseado no que a gente tem escutado aqui no Rio, acho que a Flávia deve ter escutado alguma coisa em relação a isso, que a questão da negativa de matrícula de crianças portadoras de deficiência, algum tipo de autismo, alguma coisa nesse sentido. Essa negativa de matrícula, o que você acha a respeito? Seria possível? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Vamos lá, bom, aliás, é um bom tema que eu não abordei, esse eu vou incluir porque é mesmo um assunto interessante e que gera muita discussão. Bom, obviamente que não há possibilidade, né, muito menos legitimidade, eu acho que feriria até o bom senso se fundamentar uma negativa pela condição do discente, do aluno aqui. É claro que, ao menos no que eu vejo
Na minha realidade, estas desculpas, elas são, ou estas justificativas, elas são feitas por meio de desculpa, né? Não tem mais vaga, lotou, não tem tal disponibilidade, mas não por conta daquela situação. Muitas das vezes, essa justificativa que se cria, ou essa desculpa que se dá, ela cai por terra, porque basta a tentativa de matrícula de uma outra criança que não tem a mesma condição e, surpreendentemente, a vaga aparece, o espaço surge ali. Então, quando a gente fala, inclusive, pela lei da inclusão aqui, da necessidade de se disponibilizar o serviço a todos, eu penso que a ideia do legislador, e por isso a gente fala que o contrato educacional tem um cunho social muito superior a outros contratos, a gente, obviamente, reconhece, prevê, estabelece a questão econômica, mas o aspecto social aqui é pujante. Não é? Então, pela lei, o que nós temos? A obrigatoriedade desse serviço ser prestado e, eventualmente, o custo, o gasto dessa prestação de serviço específica, via de regra, além do professor, é necessário um auxiliar, não é? Enfim, mais alguém na sala de aula ali para prestar essa ajuda por conta da condição especial daquele aluno. Mas a ideia é a seguinte, esse custo, esse encargo, ele é diluído, disseminado, não é? Perante todos ali, é como se todos efetivamente pagassem ou, direto e indiretamente, contribuíssem para essa situação. Então, não vejo como possível, plausível, muito menos razoável, uma negativa de prestação de serviço por conta disso. E se a gente pegasse, André, acho que é o 2, lá do 39, não é? O inciso 2 do artigo 39, que rotula como prática abusiva a conduta do fornecedor que deixa de prestar, de vender o produto ou prestar o serviço quando tem disponibilidade para fazê-lo. Uma coisa é, está lotado e está lotado, eu não tenho como acolher mais um aluno, outra coisa é, está lotado para uns, mas não está lotado para todos. Não é? Então, nesse caso, a conduta, penso, ela seria manifestamente abusiva, passível, inclusive, de uma obrigação de fazer, de uma indenização e de medidas administrativas, se ficar, obviamente, demonstrada essa forma de agir do estabelecimento de ensino. Beleza. Flavinho, alguma ponderação, Flavinho? A Nicole me ajudou aqui, eu não tinha visto, mas ela falou do 39 inciso 2. Isso mesmo. Verdade. Boa, Nicole, era isso aí. Boa. Tenho sim. Rafael, sempre um prazer te ouvir. Antes de fazer as minhas considerações, quero te falar que o Luiz, da Fundação Procon, o presidente, te mandou um abraço. Falei assim, olha, mandei um print aqui da aula, falei assim, olha quem está aqui, teu amigo de Santos, os dois são de Santos, né? E aí... Luiz Orsatti, grande amigo. Aí ele te mandou um abraço. Eu queria ponderar... Eu retribuo o abraço a ele, hein? Um abraço ao nosso diretor executivo da Fundação Procon Vou mandar. do Estado de São Paulo. Deixa comigo, meu amigo também. Rafael, você falou muito bem, se não me engano, ali no meio da tua fala, né, da aula, sobre a utilização de uma linguagem muito complexa e técnica nos contratos. E aí eu queria passar um pouco da experiência que a gente teve aqui no Procon do Estado do Rio de Janeiro, um pouco antes da pandemia. A gente fez uma fiscalização muito ampla pelo Estado, mais ou menos nos moldes como você comentou aí no Procon de Santos, e a gente coletou, e a gente verificou várias condições, inclusive condições físicas nas escolas, questão de acessibilidade, de rampa, número de quantidade de crianças por sala, enfim. E a gente também coletou os contratos dessas escolas. E aí contratos diversos, desde creche, educação infantil, até educação, os anos depois, né, os anos, acho que fundamentais, né, os anos fundamentais. E então, a gente, na época, a fiscalização encaminhou esses contratos para o jurídico, e eu estava lá no jurídico à época, e a gente pôde analisar esses contratos. E a gente passou um pente fino mesmo, Rafael, em todas as cláusulas, né? E a gente, obviamente, identificou em muitos contratos, eu posso dizer assim, mais da metade, a gente verificou cláusulas abusivas, mas o que chamou mais atenção foi o uso dessa linguagem muito rebuscada, muito
técnica, com jargões jurídicos, às vezes contratos enormes, com 4, 5 páginas, e a gente se questionava, e a gente depois convidou e chamou essas escolas para comentar o resultado da análise, né? Obviamente, a gente seguiu com processos administrativos em face de algumas, mas o que a gente queria muito mais era uma função de orientação e educação também para esses fornecedores. E, pessoal, assim, o que chamou nossa atenção foi exatamente isso. Às vezes, até para o advogado, para o técnico em defesa do consumidor, é difícil entender essas cláusulas, né, gente? Imagina para o responsável, que é leigo no assunto, e que está ali no momento, diante de um contrato de adesão, que muitas das vezes ele não vai poder dispor de quase nada ali, ou seja, ele assina ou não contrata o serviço educacional, e muitas das vezes é um serviço de confiança. Você escolhe, busca uma creche, uma escola, confiando naqueles profissionais, e você acaba assinando, por vezes, um contrato abusivo. E a gente tentou lutar muito para que as escolas pudessem adaptar os seus contratos para uma linguagem mais simplificada, mais facilitada, mais próxima da população, para que o consumidor tivesse mesmo um acesso ao entendimento mais fácil daquele contrato, porque aí ele consegue, sim, dessa forma, exigir os seus direitos, conhecer melhor os seus deveres. Então, eu acho que a gente podia também retomar esse trabalho enquanto o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e aqui nessa aula a gente tem vários representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para a gente ter um olhar mais atento e mais sensível a esse ponto, em relação aos contratos escolares, a linguagem, como eles estão sendo redigidos, do que adianta ter contratar escritórios de advogados para redigir um contrato como esse, Rafael, e o contratante não entender o que está disposto ali, e de repente recair em não Uma armadilha, querendo ou não. Uma armadilha de não cumprir ali com o que ele mesmo assinou, por não entender o que está escrito na cláusula, né? Então, assim, a gente poderia realmente retomar mais uma vez esse trabalho e também motivar outros PROCONs, os representantes que estão aqui também nessa aula, para que a gente tivesse esse olhar. Obviamente, a gente está falando especificamente de contrato escolar, mas também eu amplio isso para contratos bancários, outros contratos de serviço, para que a gente possa ter uma linguagem mais simplificada para o consumidor entender exatamente o que está escrito ali. Obrigada. Vou só retomar a linha da Flávia, aproveitando o gancho. Recentemente, na semana passada, eu tive uma reunião na Secretaria de Educação, e o pedido da Secretaria de Educação do Estado do Rio foi exatamente isso, de poder aperfeiçoar essas pessoas, não só na escola privada, até na escola pública, de lidar com esses contratos, porque existe uma grande dificuldade da compreensão, não só do consumidor, mas até deles como secretaria, para poder fiscalizar, para poder qualquer tipo de ação que eles possam fazer, seja na escola privada, seja na escola pública, de tentar compreender melhor. Eu até, inclusive, encaminhei o curso para eles, né? Hoje eles estavam trabalhando, algumas delas mandaram mensagem falando que vão assistir depois a sua aula, que vai ficar gravada. Então, assim, da importância de retomarmos um tema que é super relevante. E a Flávia tocou no assunto, que é da importância de reforçar para o sistema o quanto falar sobre esse tipo de contrato é importante, né? Não só para os consumidores, inclusive para os próprios fornecedores, da necessidade de transformar esses contratos de uma forma mais clara. Então, professor, muito obrigada. Mais uma vez, foi brilhante a sua aula, literalmente, muitas anotações. Com certeza vamos trocar muitas figurinhas. Algumas dúvidas que aparecem aqui para a gente, por conta exatamente dessa falta de clareza dos contratos, a gente fica com muitas dúvidas, apesar de sermos advogados. E muito obrigada por tudo. Não sei se tem mais alguma pergunta de alguém. Tem mais alguma? Estou vendo aqui um monte de palminha, festinha, então fico feliz. Acho que o pessoal gostou, né? Isso é satisfatório também para a gente. Eu agradeço demais, né? Que bom que fica gravado, porque quem não pôde assistir depois consegue acessar. Eu só vou muito rapidamente comentar o que disse a minha querida Flávia aqui, emendando também o que
falou a Thaís, para dizer o seguinte, não sei se isso é bom ou ruim, mas não é uma exclusividade dos contratos educacionais, não é? Infelizmente, aí eu faço a meia-culpa também, não é? É algo da nossa formação, não é? Dos juristas, de um modo geral, de ainda achar equivocadamente, que tamanho é documento aqui, né? Que quanto maior o contrato, mais cláusula tiver, melhor é. Não, muitas das vezes, um contrato mais enxuto, objetivo, claro, direto, ele propicia a leitura do consumidor. Um contrato não só rebuscado, mas extenso em tamanho, né? Muitas cláusulas, muitas situações, isso acaba afastando, né, até mesmo a leitura do consumidor. Então, é um desafio que nós temos, eu vivenciei isso junto às construtoras, imagina, né? Eu me lembro, nessa época lá, inclusive, algumas foram falar com o prefeito, com não sei mais quem, eu falei, não, a gente não quer nada. Mas nem tinha LGPD, mas os dados, eu falei, não quero os dados do comprador, aqui não precisa ter os dados do estudante, do aluno, eu quero o modelo de contrato, eu quero as cláusulas do contrato, que é igual para o consumidor A, B, C, para o José, João e Pedro, enfim, as cláusulas que me interessam para saber se elas estão dentro, não é, daquilo que a lei estabelece como válida, legítima, mas enfim, é um desafio. Talvez, Flávia, o nosso maior desafio seja conscientizar o fornecedor, mostrando a ele que menos é mais. Às vezes, dizendo a ele, olha, esse contrato, se acha que está te ajudando, mas na verdade ele está te prejudicando. Mas se você enxugar, se você falar assim, falar assado, você está muito mais protegido e amparado do que nessa situação. Então, é um desafio, por isso a importância dos órgãos de defesa do consumidor. O trabalho nunca acaba, sempre tem algo a ser feito, muita coisa a se fazer e uma iniciativa, né, uma conscientização. E quanto mais gente encampar essa ideia, empunhar essa bandeira, melhor, talvez a gente consiga, isso não é rápido, mas daqui a algum tempo, uma mudança de postura, uma mudança de paradigma. Né? Eu acho que essa é também a nossa função e a nossa obrigação. Verdade. Obrigado, meu querido Rafael, por ter aceito o convite, por ter dado essa brilhante aula aqui para a gente. Obrigado, Flávia, a presença. Obrigado, Ana Thaís. Obrigada, professor. Agradeço a todos que estão aqui. Deixo claro que em até 72 horas vocês vão receber o certificado pelo e-mail de cadastrado, tá? Vocês vão receber esse certificado. A aula vai ficar gravada, acredito que na outra semana já esteja na plataforma do YouTube da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. E para vocês eu só posso dizer o seguinte: divulguem, compartilhe essa informação, porque a gente já vai estar fazendo muito. Compartilhar uma informação de qualidade, uma informação confiável, com certeza a gente já vai estar fazendo um pouquinho desse trabalho que os três aqui acabaram de dizer e vamos impactar positivamente aí a nossa sociedade. Obrigado. Põe lá no canal do Quaresma, hein, André? Põe lá no canal do Quaresma no YouTube que tem. Canal do Quaresma no YouTube também tem, com certeza. Excelente, professor. Valeu. Tchau, Obrigada. gente. Prazer, hein? Obrigado. Valeu. Tchau.